Olá, alunos do terceiro ano. Neste vídeo vamos dar continuidade aos nossos módulos de português, começando já o caderno 2. Nós veremos neste vídeo o tópico 7, módulo 7 de redação. Fala sobre argumentação 2. Bom, argumentação 2, nós temos aqui mais dois mecanismos, duas formas de promover a argumentação, continuando a partir do último módulo que nós fizemos, módulo 6, argumentação 1. O primeiro deles é a dedução. No mecanismo argumentativo da dedução, nós procuramos demonstrar que uma conclusão particular deriva de verdades universais. Parte-se da forma geral para o particular, relacionando a ideia absoluta à ideia específica que você quer defender na sua tese. Aqui nós temos um parágrafo que está na página 149, construído a partir da seguinte tese: existem ações que permitem ao homem viver em paz no século XXI. Em geral, a leitura constitui um meio produtivo para desenvolver as virtudes humanas, tais como o respeito, a bondade e a honestidade. Nos livros, entra-se em contato com outras culturas, outras formas de pensar, o que desenvolve no leitor o senso de humanidade. Isso se torna especialmente importante se considerarmos que a intolerância, em suas manifestações mais graves, como a violência, origina-se de um caráter mal formado, em que certos princípios não foram enraizados. Dessa forma, se quisermos combater a intolerância, o incentivo à leitura é, sem dúvida, uma bela alternativa. Bom, neste parágrafo argumentativo, nós percebemos que a verdade absoluta que foi defendida logo de início foi a seguinte: a leitura é um meio eficaz de desenvolver as virtudes humanas. Ou seja, por meio da leitura, já estou afirmando aqui, logo no início, a leitura constitui meio produtivo para desenvolver virtudes humanas. A relação que eu faço entre essa verdade absoluta e a ideia específica, que eu estou debatendo. A causa fundamental da intolerância é a falta de valores. Valores esses que não foram incorporados pela falta de leitura do indivíduo, Ok? Aqui eu digo, nos livros se entra em contato com outras culturas, formas de pensar, o que desenvolve senso de humanidade. Isso se torna especialmente importante considerando a intolerância, porque ela, nas manifestações mais graves como a violência, se origina de um caráter mal formado, ou seja, um indivíduo que não teve incorporado a ele a leitura, que lhe ensinou as formas ou a essência de um caráter. Então eu provo aqui, relaciono a verdade absoluta da importância da leitura com a minha ideia específica de que pela falta de leitura eu acabei desenvolvendo aqui uma manifestação da intolerância mais grave, que poderia ser a violência, tá bem? E por último, a ideia específica. A leitura pode ajudar a evitar a intolerância, tá bem? Dessa forma, se quisermos combater a intolerância, o incentivo à leitura é, sem dúvida, uma bela alternativa. Aqui eu já concluo, então, o que eu já mostrei e já relacionei. Esse é o método da dedução. Você parte de uma verdade absoluta, a partir dela você relaciona nela a ideia específica, a sua tese que você quer defender, e por último você mostra essa ideia, como ela vai ficar, tá bem? Agora nós temos a argumentação por meio da indução. O processo de indução funciona de uma forma diferente. Esse método procura por particularidades, casos particulares específicos, que comprovem uma ideia mais genérica, uma ideia geral. A indução é marcada pela imprecisão. Para tanto, há três tipos de evidência, as evidências que nós devemos usar na indução. A primeira são os exemplos, por meio da exemplificação, a segunda por dados estatísticos e a terceira, argumentos de autoridade. Na construção desse tipo de argumento, temos aspectos fundamentais que devem ser considerados aí. Primeiro, o tópico frasal deve ser sempre explicado, caso ele não seja claro. Você não pode apenas inserir o seu tópico frasal, precisa dedicar ali algumas linhas do seu parágrafo argumentativo para explicá-lo. O elemento indutivo deve ser acompanhado de um período que explique a sua relação com o tópico frasal. Ou seja, quando você vai inserir ali o elemento indutivo que vai te ajudar, te auxiliar, seja pela exemplificação ou pelo argumento de autoridade, você tem que explicá-lo como relação ao tópico frasal. E a terceira, que o elemento indutivo é apenas acessório, ele não é principal. Ou seja, ele vai te auxiliar no seu argumento, mas ele não é o seu argumento especificamente. Lembre disso. A indução por exemplificação. Aqui nós temos um caso. O parágrafo seguinte, que está no livro de vocês também, foi escrito a partir de um modelo de exemplificação. Olha a tese. A censura deve ser exercida apenas em último caso, visto que os próprios meios de comunicação deveriam possuir mecanismos de autorregulação. Aí preste atenção como ficou o parágrafo. Deve-se perceber que a Constituição de 1988, também chamada de cidadã, assegura o direito à liberdade de imprensa. Entretanto, é místera a compreensão de que o exercício arbitrário dessa garantia pode acarretar o descumprimento de um princípio que é assistido pela nossa Carta Magna.
Aqui eu já acionei o tópico frasal. Como que eu estou relacionando ele à minha tese? Essa é a tese que eu estou defendendo. E o meu tópico frasal já comecei, ó, mencionando Constituição, a Carta Magna, tá bem? Em seguida, um caso que ilustra bem essa questão é o do vídeo divulgado na internet com cenas de conjunção carnal envolvendo a modelo Daniela Sicarelli, que fere a proteção ao direito de imagem. Aqui eu já dei um exemplo real, particular, que aconteceu com uma pessoa específica. E por último, com isso, nota-se que essa liberdade precisa ser fiscalizada e, se for o caso, censurada, a fim de evitar abusos dos meios de comunicação. Aqui eu expliquei, retomando o tópico frasal. Ou seja, primeiro eu coloquei meu tópico frasal, com base na minha tese, depois eu dei um exemplo de caso particular, foi uma exemplificação, mas não basta colocar exemplificação, eu preciso explicá-la também. Então, aqui na última parte, eu expliquei a exemplificação que eu dei, relacionando ela com o meu tópico frasal do início, tá bem? Outro exemplo aqui que nós temos é a indução por um argumento de autoridade. Observe o parágrafo seguinte, construído com um testemunho autorizado, pela seguinte tese. A censura deve ser exercida apenas em último caso, visto que os próprios meios de comunicação deveriam possuir mecanismos de autorregulação. Aqui nós temos o mesmo exemplo de tese, tá bem? Olhem o parágrafo como ficou. Voltaire afirmou, posso não concordar com as suas ideias, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Aqui eu tenho um testemunho autorizado, logo no início eu já mencionei de quem esse testemunho, de Voltaire. Então, eu já acionei o nome dele e coloquei ainda entre aspas, né, qual foi a afirmação dele. Continuando. Nesse sentido, é necessário compreender que a discordância das ideias veiculadas em sistemas midiáticos não pode fazer que estas, de maneira alguma, sejam coibidas pelo simples fato de se materializarem de forma contrária a determinado pensamento ou ideologia. Em seguida, eu estou esclarecendo qual o sentido do enunciado. Eu coloquei o argumento de autoridade, mas eu tenho que explicar qual o sentido que ele quer passar para a minha redação, para o meu argumento, que relação que ele faz com a tese que eu estou defendendo. E por último, tal premissa valida a concepção de que os meios de comunicação devem se autorregular, com o intuito de evitar uma circunstância antidemocrática na difusão de informações e acontecimentos. E aqui, enfim, eu relaciono ele ao meu tópico frasal, tá bem? Logo que eu comecei aqui. Então, primeiro eu vou apresentar o meu argumento, testemunho autorizado, né, argumento de autoridade. Em seguida, eu vou esclarecer qual o sentido que ele quer dizer, o que ele quis dizer com isso. Em terceiro, a relação com o meu tópico frasal, voltando para a minha tese, tá bem? Por último, os exercícios para vocês fazerem. Praticando aprendizado do 1 ao 5. Façam no livro porque eles são de múltipla escolha. Desenvolvendo habilidades são exercícios já, né, dissertativos. Do 1 ao 5 eu vou enviar para vocês pelo plural. Peço que façam pelo plural, é importante, porque eu consigo perceber como está para vocês interpretar e colocar em prática aquilo que vocês estão vendo nos vídeos, tá bem? Espero ter ajudado o terceiro ano. Por hoje é só a respeito do módulo 7 de redação, tá bem? Continuem se cuidando, lavem as mãos e até a próxima.